Vamos tratar agora da execução de alimentos. Afinal de contas, é possível acumular diferentes técnicas de execução de alimentos dentro do mesmo procedimento de execução de alimentos? Em outras palavras, suponha que você está diante de um cumprimento de sentença, de obrigação de pagar alimentos, e aí você tem a possibilidade de seguir rito da prisão civil ou da expropriação de bens. É possível acumular as duas técnicas ou é necessário optar por uma ou por outra, separando os procedimentos em diferentes processos, tá? Então vamos aqui trazer essa questão com a seguinte indagação. Olha lá. É viável acumular técnicas executivas de coerção pessoal, prisão, e de coerção patrimonial no mesmo processo para cobrança de obrigação alimentar? Sim ou não? A gente precisa entender que procedimento de execução é diferente de técnica ou medida de execução, tá? Quando a gente fala em técnicas ou medidas de execução, nós temos a coerção pessoal, a exemplo da prisão civil, a exemplo da multa diária, é um tipo de coerção, certo? E nós temos também medidas expropriatórias, que é quando vai lá e penhora o dinheiro e, portanto, retira aquele patrimônio à força, né, dali do executado para poder pagar o exequente. Então, técnicas executivas não se confundem com procedimentos de execução. De modo que nós podemos pegar duas técnicas diferentes. Eu posso usar a técnica de multa diária, eu posso usar a técnica de penhora no mesmo procedimento executivo. Por que não poderia, então, usar prisão civil, que é uma técnica de coerção pessoal, juntamente com expropriação, que é uma técnica de execução através da expropriação de bens? Certo? Então, procedimento e técnica processual ou técnica executiva ou medida executiva são coisas diferentes. Uma não exclui necessariamente a outra. De modo que dentro de um mesmo procedimento eu posso usar diferentes técnicas, certo? Agora, afinal de contas, diante dessa breve introdução, posso usar técnica de coerção pessoal, prisão, e de expropriação na execução de alimentos? Sim ou não? E o que nós vamos ter aqui, de acordo com decisão do STJ em processo que tramitou sobre segredo judicial, tá? Mas, apesar disso, você vai encontrar ali o extrato de decisão informativo 744, portanto, se for o caso de citar esse julgado, basta ir ao informativo 744 para poder pegar ali o seu extrato de decisão e fazer referência ao informativo 744, tá? Posso usar isso aqui? E a decisão do STJ, nesse caso, foi de que, em regra, sim, em regra é cabível a acumulação, tá? Em regra, é cabível a acumulação de técnicas executivas no mesmo procedimento de cumprimento de sentença de obrigação de pagar alimentos. Se é em regra, isso significa que há exceções. Sim, imagine que haja um prejuízo para o devedor. Então, eventual prejuízo para o devedor poderá inviabilizar essa acumulação, só que ele tem que provar que houve prejuízo, ok? A presunção é de que não há prejuízo. Além disso, ressalva-se eventual tumulto processual. Só que o tumulto processual não se presume. O tumulto processual, pela acumulação de técnicas executivas no procedimento de execução de alimentos, não se presume, ok? É necessário que o juiz fundamente a sua decisão para indeferir esse tipo de acumulação, demonstrando ali a clara existência de tumulto, se for o caso, de tumulto processual. A gente pode trazer aqui uns aspectos importantes. Por exemplo, professor, vou fazer a petição inicial, certo? A petição inicial, em que se acumula ali esses pedidos de técnicas diferentes, é recomendável, seria interessante, né, que o credor especifique em tópicos separados da sua petição ali a pretensão
ritual, a pretensão de técnica executiva em relação aos pedidos de coerção pessoal e de expropriação, tá? Então, suponha que existem ali naquela execução de alimentos débitos que são vencidos há pouco tempo, né? E débitos pretéritos, ok? Você sabe que nem todos os débitos de alimentos autorizam a prisão civil. Então, poderia vir ali um tópico com o pedido de técnica de prisão civil em relação às dívidas recentes e outro tópico de pedido de expropriação em relação às dívidas pretéritas, tá? As mais antigas. Além disso, a gente precisa também observar que quando a gente trata do mandado de citação ou intimação, né? É preciso que esse mandado ele preveja ali as diferentes consequências de acordo com as diferentes prestações ou diferentes pedidos de técnicas executivas, certo? E por fim, ainda aqui dentro, né, a defesa do executado, ela poderá se dar em tópicos para tratar ali especialmente daquela justificativa para evitar prisão civil, separando, né, em um outro tópico ali a questão da impugnação ao pedido de execução baseado na expropriação, então fazer em peças separadas e juntar ali nos autos, ok? Seguindo de repente ali os prazos diferentes para cada técnica, certo? Isso não vai existir aqui uma fórmula engessada para que isso ocorra, mas é preciso deixar claro, por exemplo, que se esse executado, se ele fosse valer ali de duas petições separadas, na primeira que ele vai apresentar, que deixe isso bem claro na petição, de que então está apresentando aquela petição a justificação e na peça seguinte apresentará a impugnação, por exemplo, tá? Eu vou chamar a atenção para o fato de que nós temos divergência, né, sobre isso nos tribunais de justiça e entre juízes de um mesmo tribunal de justiça até. Mas em 2018 nós tivemos um IRDR julgado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. Foi um IRDR em que a Defensoria Pública ali do Estado do Amazonas pediu que o Tribunal de Justiça sanasse essa divergência entre os juízes ali do mesmo tribunal, juízes de família, porque alguns deferiam, outros indeferiam essa acumulação de pedidos de técnicas. E aí o TJ julgou o IRDR no processo 000423243-2018 para fixar a tese de tema 4, no sentido de que é possível acumulação nos mesmos autos dos ritos da prisão e da expropriação para o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos nos termos do artigo 531, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Observe que o IRDR ele é forma um precedente vinculante ali dentro do âmbito territorial de competência daquele respectivo tribunal, ok? Então já era obrigatório no âmbito de competência do TJ do Amazonas a permissão pelos juízes de cumulação dessas técnicas, só que os outros tribunais, né? Então a gente agora tem um precedente muito importante no Superior Tribunal de Justiça. Embora não seja um precedente obrigatório, é um precedente que ratifica essa tese do Tribunal de Justiça do Amazonas e com isso a gente pode defender com mais tranquilidade essa acumulação de técnicas em qualquer processo de execução ali de alimentos, tá? Então, em conclusão, a gente pode observar que na cobrança de obrigação alimentar é cabível a acumulação das medidas executivas de coerção pessoal e de expropriação no âmbito do mesmo procedimento, porque não se confundem técnicas executivas com procedimento executivo. Desde que não haja prejuízo para o devedor, cabendo a ele provar isso, tá? E nem ocorra qualquer tumulto processual, sendo que o juiz deve fundamentar a existência de tumulto processual, já que ela não se presume de acordo com toda a fundamentação ocorrida no caso, certo? Então, com isso, a gente acabou de verificar de fazer essa atualização envolvendo a acumulação de técnicas executivas na execução de alimentos.